Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Começa agora o episódio 193 do Perdidos na Estante. Que delícia! E hoje a gente tá com muita cara de infância, de quero mais, assim, um episódio bem gostosinho, especialmente pra você que tá aí do outro lado do foninho de ouvido. Eu sou Domenica Mendes e esse episódio você sabe que não pode ser feito apenas por uma pessoa. Então hoje a casa está cheia, a casa tem convidado especial, a casa está assim, ó, incrível. É ou não é, Amanda? Tá mesmo, Dô. A gente já tá aqui, tá com a pipoquinha, porque hoje o tema é cinema, né? Um cinema assim, ó, gostosinho. E já que é cinema, Amandinha, tem duas pessoas nessa podosfera que Deus fez. Deus fez? Não sei se foi Deus que fez, gente. Fica aí o questionamento. Mas enfim, tem duas pessoas nessa podosfera maravilhosa que finalmente estão aqui no Perdidos na Estante, porque é uma falha minha de caráter não ter trazido esses dois ainda. Estou aqui assumindo publicamente o meu erro. Então, por favor, Rafa e Dani, sejam muito bem-vindos aqui no Perdidos. Como é que vocês estão, hein, gente? Aê, que demais, dá licença, a casa é novo, né? Tudo novo aqui. Olha que estante maravilhosa, alta essa de vocês, né? Você viu? Com muitos títulos, incrível. Não conhecia a casa, sabia que existia, mas não conhecia. Tá do lado, né? É vizinho, mas nunca veio tomar um café, sabe? É isso. É, já pedi açúcar algumas vezes, mais nada, né? Deixei bolo quando chegou, mais nada, né? Eu mereço isso, gente. Eu mereço. Outro dia eu fiz uma piada parecida que valia pra cá, né? Que tem um negócio lá dos poderosos chefão que ele fala, mas você nunca me chamou pra sua casa pra tomar um cafezinho. Ai, gente, olha, eu peço desculpas. Tô brincando, não, gente. pode falar, Imagina. porque assim, eu estava errada, eu sei, mas eu não estava ciente, eu não queria continuar. Então, finalmente, esse dia chegou. A geladeira de vocês, a cafeteira de vocês, a livraria de vocês, os DVDs estão aí. A galera que ouve a gente talvez nem sabe o que é DVD, mas estamos aí. DVD. DVD, ó, de ontem. O VHS tá ali também, né, pra todo mundo que quiser ouvir. Enfim, sejam muito bem-vindos. Rafa. Valeu, muito obrigado, viu, pelo convite. A gente tem um carinho muito grande por vocês, pelo projeto de vocês e tal, e é uma honra, um orgulho a gente estar aqui. Queria agradecer, né, esse convite. Amanda, um prazer te conhecer também. Você tem que vir fazer também uma visita em nossa casa, tá? Já fica aqui publicamente esse convite. Então eu vou lá, a gente toma um café lá também, eu vou levar um bolo. Exatamente. E vamos quebrar esses muros aí, fazer um grande vilarejo podcastal aí, tipo o Limoeiro aí, né? Nossa, é verdade. Aquelas casinhas bonitinhas, simpáticas. Bonitinhas, todo mundo entra um na casa do outro a hora que quer, sem paredes, sem muros. Cara, já tô aqui com meu martelo e minha foice pronta pra derrubar esse muro, é isso aí. Nossa, que É isso agressiva. aí. É só bater na porta, Dô. Não, vamos derrubar muros. Nada de construir pontes e manter muros. O negócio é mandar tudo pra baixo. Entendeu? Vivendo coletivo, é isso aí. É isso aí. E Rafa, Dani, contem pra gente sobre o projeto de vocês, aonde que a gente encontra vocês. E tô falando da gente porque eu também, faz de conta assim que eu não conheço o podcast de vocês. O Cinemação já tem aí o quê? 10 anos, né, Rafa? O podcast, né? O podcast tem 10 anos, mais de 10, né? Porque já passamos da data de aniversário. Sim. Mas o site tem 12. Isso. Ai, gente, é um senhorzinho. Na Um senhorzinho, internet, né? praticamente, né, assim já. Mas é isso, a gente tem esse projeto faz bastante tempo. Eu sempre conto a história do podcast Cinemação de um jeito meio quase que... Eu gosto de alinhar um pouco até a história do podcast em geral, principalmente de cinema, né? Porque a gente começou como um pouco mais despretensioso. A gente era, né, jovens, falando bastante coisa das coisas que a gente queria falar de cinema e tal. E acho que ao longo do tempo a gente foi amadurecendo, né, como espectador, para analisar os filmes e na forma também de encarar o processo de fazer o podcast, né? Então o podcast Cinemação é um podcast antigo que
e eu sou muito feliz de ver que a gente foi amadurecendo junto com ele, né, e sempre falando de cinema, cada vez de uma maneira mais, né, preocupada, cada vez mais empáticos, cada vez mais tentando diversificar os temas, diversificar os assuntos dentro do cinema, claro, mas, né, falar de várias coisas, tentando, enfim, sempre dar mais vozes ao máximo possível de pessoas no podcast. Então o Cinemação é isso, é o nosso cantinho na internet, que a gente produz conteúdo, tem o site com muito texto, muita coisa bacana, e o podcast que a gente tem toda semana, episódios novos, e aí tem lançamento de filme clássico, às vezes a gente faz umas análises profundas, às vezes é só um game, uma brincadeira, uma coisa bem leve, assim, tranquila para as pessoas. Entrevistas, a gente tenta alternar bastante os temas, mas toda semana tem lá um episódio do Cinemação para todo mundo que gosta de cinema e quiser ouvir opiniões e debates diferentes toda semana. Espetacular. É isso, a gente tem um orgulho enorme do projeto, né? A gente diz que é o nosso ponto de partida para reflexão, né, em cima do cinema, então a gente usa o cinema como base para daí permear, né, falar sobre outras coisas. E aí pra galera que quiser conhecer, cinemação.com, né, o nosso site, lá vocês vão encontrar tudo, os podcasts, né, artigos e tudo mais. E cara, tem muita coisa bacana lá, tem entrevistas maravilhosas que a gente fez com diretora indígena, diretora trans, ator, atriz, produtor, tem coisa pra caramba lá. Vocês vão saber de tudo sobre audiovisual e cinema. E nas redes sociais é sempre Cinemação, tudo junto, né? Cinemacal, com o no Ou final. Cinemacão, como diria o Farofa. Cinemacão também, pode ser. A gente precisa fazer um episódio só de cachorros, filme de cachorro. Boa. Pô, o Farofa e o Paçoca podem participar? Pode ser uma boa Sem ideia. dúvida, sem Participação dúvida. especial. Não é? Os chefes, os que entendem de cinema para cães. Afinal, Farofa e Paçoca todos os dias chamam a gente para assistir Encrencão. Se você não sabe o que é, procura aí na Netflix, pois existe. Achei que ele ia E é assistir a isso aí. Patrulha Canina. Ah, então, amiga, isso tá cancelado na internet desde a semana passada. Acabei de datar quando esse episódio foi gravado. Jura? Mas... Nossa. Opa, porque falaram que Patrulha Canina, na verdade, é um desenho sobre cachorros que são milicianos. É Aí eu, verdade. oi? Ué, Não sei. Gente. Farofa não me deu ainda a opinião dele, porque ele é um cão ciente, então não depois sei. você me conta a opinião do Farofa, que eu fiquei curiosa. Pode deixar. Vou conversar com o Farofa depois, que é o ser mais inteligente dessa família. Eu conto pra vocês se condiz. E eu fico muito feliz da fala do Dani e do Rafa a respeito do orgulho que eles têm com o projeto e amadurecimento tanto deles, enquanto podcasters, apresentadores, críticos de certa forma, né? Porque eles falam de cinema de uma maneira bastante interessante, acessível e espetacular, assim. A gente sempre comenta aqui em casa que gravar com eles é o melhor lugar pra você gravar podcast da internet, sabe? E olha que a gente já gravou com muita gente. Olha! A gente sempre fala, vocês são demais. maravilhosos. E eu indico demais o podcast de vocês, então, ouvinte, quando você sair do Perdidos, você vai lá e ouve o Cinemacão. Pois é. É isso, é isso. E onde que a gente encontra na internet, em rede social, Rafa? Twitter, Instagram, você usa Facebook, a rede dos véios, essas coisas? Sim, estamos em tudo, só procurar lá. Rafa Arinelli, 2 As, né? Rafa Arinelli, Arинelli, o meu sobrenome, né? Então você vai me encontrar. Basicamente, assim, o Instagram eu não uso muito, né? Mas o Twitter eu adoro usar pra reclamar, que é a função do Twitter, né? Tá usando certo. Exato, exatamente. E você, Dani? Eu também tô no Twitter e no Instagram principalmente, né, assim. A gente é a geração que não tem TikTok, né. No Twitter eu sou @DanielCuri, né, Curi com Y no final. E no Instagram são 2 L's no Daniel. Então, Daniel L. Curi. Tento publicar bastante coisa, assim, no Twitter também reclamando bastante. No Instagram, volta e meia posto stories, faço umas brincadeirinhas lá e tal. Mostra as tatuagens dele. Mostra minhas tatuagens, ser preciso atualizar as tatuado. É, isso aí. Daniel fica postando foto que ele tá correndo pra esfregar na nossa cara que a gente é tudo sedentário. É esse tipo de gente aí, gente. Mas segue ele lá que ele é legal. É um incentivo, é um incentivo. Pô, amigo, eu só me sinto humilhada mesmo. É só isso. Mas a culpa não é sua, a culpa é minha. Entendi. E você, Amanda, onde que a gente te encontra, me lembra? Nada de Twitter ainda, né? Não, nada de Twitter. Essa rede do Sábia. ódio aí não
não dá pra mim, não. Gosto de bem. reclamar, mas só em off. Telegram, gente, é um caminho sem volta. Não, eu tô lá no Instagram, sou a @Amanda_Barreiro e tô por aqui no Perdidos. E é isso, gente. Sou uma pessoa simples. E é isso. Se você quiser ouvir a Amanda, você vem aqui no Perdido. Simples assim. Muito bom, muito bom. Eu tô lá no Twitter e no Instagram em Domenica_Mendes. Também tô lá no Estúdio 31 falando de podcast, então você sabe onde você me encontra. E já que já recebemos as pessoas, eles já pegaram suas bebidinhas e um pouquinho da nossa pipoca, hoje, finalmente, a gente reuniu uma turminha aqui pra falar de outra turminha. Então, bora pro episódio. Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante. Ouvinte, esse episódio é um episódio feito pra você ter aquele remember da sua primeira infância, sabe? Quando você tava aprendendo quem você era e você tava ali lidando com todas as coisas que na época você não sabia, mas você ia lidar com elas para o resto de sua vida. Então hoje a gente vai falar sobre o filme Turma da Mônica Lições. Esse episódio pode ter spoilers, então já fique aí sobre aviso e saiba que esse filme está muito próximo de você, porque ele tá aí direto na sua casa através da Amazon Prime Video. Lembrando que se o filme tá aqui é porque ele é adaptação e ele é adaptado do 8º volume do selo Graphic MSP, a HQ Turma da Mônica Lições, que foi maravilhosamente bem produzida pelo Vitor Cafage e a Lu Cafage. Inclusive, você já conhece esses nomes, porque esses nomes já passaram por aqui algumas casinhas lá atrás. Porque no episódio 132, eu, a Amandinha e o Paulo Vinícius falamos sobre a HQ. É um episódio muito emocionante, foi muito gostoso de gravar. E no episódio seguinte, que foi o 133, nós comentamos sobre o filme. O primeiro filme, você já sabe, é o Turma da Mônica Laços. Até onde eu sei, quando nós estamos gravando esse episódio, ele tá disponível no Telecine. Eu não sei se tá em outro streaming. Meninos, vocês que entendem tudo de cinema, o Laços tá em mais algum lugar fora do Telecine? Eu acho que não, na verdade o que acontece é que como o Telecine e a Globoplay tem um negócio lá que eles meio que morfam, né? Então eles são meio que um Megazord. Tem gente que assina a Globoplay e tem acesso. Tem uma coisa assim, entendeu? Mas depende do pacote que você tem na Globoplay, você pode dizer que ele tá na Globoplay. É uma coisa assim. É assim, ó, se você tem um pacote da Globoplay que tem Telecine, você tem acesso ao filme. É meio, né? Eu tô vendo que ele tem pra alugar na Apple TV aqui, dá pra alugar ele, né? Então é um caminho também. E no YouTube? YouTube, Só se YouTube tiver acho que tem pra também. alugar, né? Pra pagar o... Pra alugar, pra alugar. Bom, é isso. Então, se você não assistiu esse filme, você já tem também os caminhos para assistir o primeiro live action da Turma da Mônica, o Laços. E, claro, você também vai lá no feed do Cinemação e vai procurar o episódio 326, que foi gravado lá em 2019, num mundo muito antigo, do qual a gente nunca mais vai voltar. Vocês aceitem isso, quando a gente ia no cinema sem medo. E aí a gente comentou lá sobre o filme logo depois do lançamento. E eu estou dizendo a gente porque eu tive a honra de participar desse episódio junto com o Rafa e o Dani, que me convidaram e me receberam muito bem lá junto com o Henrique Risato. Certo, meninos? Isso mesmo. A análise completinha do filme. E é muito interessante que a gente possa vir fazer aqui a análise do Lições, porque a gente não teve a oportunidade de falar do Lições no Cinemação. É verdade. Olha, muito legal. Então, foi tudo muito bem pensado. Sim. Tudo calculado. Crossover, isso. É o que a Marvel faz, a DC faz, a gente faz aqui também. Exatamente. E isso tudo vai ser easter egg até o final desse episódio, ouvinte. Aguarde, entenderás. Quem ouvir até o final saberá.
Mas já que vocês estão super falantes, Rafa e Dani, eu tenho um desafio pra vocês. Como vocês nunca vieram aqui, eu não sei se vocês sabem, mas a partir do momento que vocês passam pela nossa porta e bebem do nosso café, vocês são desafiados. E o desafio de vocês é o seguinte: eu quero que vocês interpretem, inventem, enfim, eu quero que vocês libertem essa amizade que vocês têm aí com a Turma da Mônica, que existe no coração de vocês, e eu sei. E já que vocês são tão amigos como o Cebolinha e o Cascão são amigos, vocês vão contar pra mim e pra Amanda, e pra quem tá ouvindo a gente agora, sobre o que é a história do filme Turma da Mônica Lições, como se vocês também fossem super amigos da Mônica e sua turminha. Vocês topam? Topo. Eu pensei numa coisa. Bom dia, seu Rafa, Cebola. você ficou sabendo o que aconteceu? Fofoca pra te contar. Sabe aquela menina que é gordinha, baixinha? Sabe? Não pode falar isso, né? Ué, mas todo mundo fala. Ela caiu, machucou o braço, porque os meninos, o Cebolinha, o Cascão e a Magali, estavam tentando lá matar a aula, você acredita? Eu não acredito. Então, pois é. E vou te falar mais, eu que moro aqui nessa rua do Limoeiro há muitos anos e tô acompanhando toda a evolução dessa garotada, vou te falar que essa juventude tá cada vez pior. Você acredita? Parece que a Mônica vai mudar de escola, você acredita? A mãe dela tá brava com isso, e aí parece que ela vai tirar ela da escola e ela tá super triste porque não vai mais ver os amiguinhos dela. Vai ter que mudar, Daniel, tem que mudar porque essa escola não tem limites e os pais precisam colocar limite, Daniel. Não tem como. Eu não sei, eu só sei o que eu tô falando aqui, ó. Eu não tenho muita opinião, eu só tô falando o que passou aqui. Eu acho que juventude se faz assim. Pra aprender a crescer, você tem que dar a dor, entendeu? Dá a dor, a criança cresce, aprende e daí ela vai se desenvolvendo. Vai sentir falta? Vai sentir falta. As crianças vão ficar triste? Fica triste. Depois junta todo mundo, fica todo mundo feliz e assim que é bom, entendeu? Mas se vai ficar fazendo baderna aqui na rua do Limoeiro, não dá, entendeu? Aqui não dá. É, um dia elas vão crescer, né? Vamos ver. Nossa, gente, tô me sentindo na atuação no teatro. Escola de teatro perdidos na estante. Exatamente. Não é? Eu ainda tive que adaptar, ó. Eu tive que fazer um trabalho aqui de improvisação, porque quando eu fiquei sabendo que existiria um desafio, eu tinha inventado pra mim, eu imaginei que na Rua do Limoeiro deve ter aquela senhora velha italiana que reclama das crianças andando na rua, sabe? Sim. E aí eu já tava, antes da gravação, eu já tava treinando vozes aqui pra fazer essa velha. E aí ela ia chegar falando: "Você não acredita, Daniel? O que aconteceu? A criançada tentou fugir da escola, Daniel." Eu só me lembro de quando o nosso querido Paulinho V me obrigou a imitar a voz de criança com a Domênica. Nossa. Lembra, gente, como é que foi, por favor? Não. Ouçam lá. Ai, meu Deus. Foi maravilhoso. E o meu desafio de sinopse, eu precisei apresentar... Acho que foi a HQ que eu apresentei, né? Foi. A Amanda me contou o filme com voz de criança e eu apresentei pra ela a HQ na linguagem do Cebolinha. Nossa, do Cebolinha é muito difícil, porque se você lembrar que você tem que tirar todos os R's, é muito difícil. É mais difícil falar errado do que... Exatamente. Não, por isso que eu falo, os atores são muito bons nesse filme. São ótimos, é toda uma performance. Sim. E é isso aí. Performance. Muito bom, meninos. Olha, o desafio de vocês foi divertidíssimo. Eu adorei a fofoca. Inclusive, eu acho que deveria ser feito um quadro. Eu vou pedir pro pessoal dos bastidores produzir um quadro pra gente pôr aqui em casa dessa frase que o Dani falou, que é: eu só tenho fatos, eu não tenho opinião. Levem isso pra vida. Que eu achei maravilhoso, ok? Tendo dito isso, eu confesso pra vocês que o Lições, ele me emocionou demais. E eu achei que ele é tão redondinho,
tão redondinho que ele superou o Turma da Mônica Laços. Eu tô maluca, gente? Não, concordo plenamente. Ó. Eu também. Eu acho que, eu não sei se eles, assim, na minha opinião, né? Ué, mas agora você tem opinião, até agora há pouco você só tinha fatos. Eu acho que ele não supera, mas se iguala, porque eu acho que são duas coisas diferentes, né? Porque uma coisa que eu gosto muito do Lições é que ele pega uma história do quadrinho, né? Que é meio intimista, né? É um episódio muito, muito específico, uma coisinha pequena, e ele amplia, né? Ele transforma num negócio da turma de todo mundo, ele insere coisas, ele aumenta a ideia da peça de teatro lá do Romeu e Julieta, que é até um quadrinho super famoso, né? Do Romeu e Julieta, super meio clássico, assim, a história em quadrinhos lá antiga do Maurício de Souza sobre a Romeu e Julieta. O roteiro, ele amplia. E lá no primeiro, né, no Laços, ele pega a história certinha do quadrinho e transforma na história no cinema. Ele não muda muito. É aquela historinha que tem no quadrinho, tem no filme. E aqui não. Tem a base da história do quadrinho, mas eles colocam um monte de coisa a mais, né? Na verdade é uma história dentro da história, né? Isso. Só quem viveu sabe. Esse quadrinho realmente é um clássico. Era uma edição especial da Turma da Mônica. Nossa, gente, esse quadrinho rodou em consultório de dentista, de pediatra, assim, a rodo, né? Todo lugar que a gente ia, a gente via lá a Mônica e o Cebolinha no Romeu e Julieta, cara. Realmente foi um sucesso enorme. E eu entendo muito, Dani, o que você disse. Apesar de que o primeiro filme, eles também fazem algumas alterações, né? Como, por exemplo, o Louco, ele não existe na HQ, né? É verdade. E foi assim, gente do céu, muito obrigada por terem criado o Louco no primeiro filme. Vou agradecer até o fim de minha vida, porque o Rodrigo Santoro fez um papel ali espetacular. No Lições, eles fazem algo parecido, né? Eles trazem outros personagens, colocam outros enredos, mas eu achei que, pensando o filme é esquisito, né? Essa fala, mas eu senti que, ao assistir o filme, os 3 atos dele foram muito bem encaixados, sabe? Porque o final do primeiro filme, na correria que eles estão lá pra resolver tudo, né? Enfim, lidar ali com o laço e salvar o Floquinho ou não salvar o Floquinho e tal. Eu acho tão corrido o terceiro. E esse aqui, ó, foi uma viagem deliciosa até o final, sabe? Então eu acho que a única coisa que me incomodou um pouquinho no Laços, até a questão, né, do vilão, ser um vilão meio arquétipo do mal, assim, parece o Dr. Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum, eles não têm, né, no Lições, embora o Lições seja uma história sobre amadurecimento, né? Então... Então, Dô, eu concordo com você. Eu acho que ele supera Laços. Eu tenho também essa impressão. E eu entendo quando o Dani fala disso, principalmente quando você coloca na balança a parte da adaptação. Para mim, Lições, ele supera Laços por uma questão muito simples, que é de afinidade. Tipo, a história que a gente tá vendo em Lições é uma história que todo mundo passou. A história de mudar de escola, de você, sabe, se sentir afastado em algum momento dos seus amigos, ou de você se sentir sozinho. Existe, né, isso é muito familiar para todo mundo. E aí, até me lembrou que a gente gravou também no Cinemação sobre Divertidamente, né? Divertidamente é um filme da Pixar e tudo mais, e fala muito sobre isso, sobre mudança e tal. E quando a gente gravou, a gente falou muito sobre isso. Será que as pessoas que já se mudaram, né, sentiram esse afastamento e tudo mais, né? Como é que é? E aí, por exemplo, meu lado aqui pessoal, né? Eu me mudei algumas vezes quando eu era menor, e essa ruptura com os amigos era uma coisa que eu sentia demais, assim. Então, todos esses filmes que partem pra isso, assim, me pegam, sabe? E aquilo ali, aquele sentimento que transborda, ele encosta em mim, assim, com muita naturalidade e tal. Então, eu vi muita semelhança entre Divertidamente e Lições. E se for comparar pela questão de familiaridade, eu acho que Laços, ele não se aproxima tanto. Laços, ele vai ser muito mais pautado numa coisa um pouco mais ficcional, apesar, né, de todo mundo, assim, ter pessoas que perderam o cachorro e acharam e tudo mais.
mais, mas ele é uma história um pouco mais ficcional, e aí Lições, eu acho que ele supera por isso, porque daí ele torna tudo mais palpável, ele é muito mais familiar, ele é muito mais próximo da gente, e eu acho que isso é maravilhoso, ainda mais quando você tem uma história que é familiar e ao mesmo tempo personagens que também são familiares, e aí isso faz um casamento perfeito no nosso coração, entendeu? Nossa, o nosso coração fica quentinho assistindo Turma da Mônica, gente. Eu acho. Eu muito não tô preparada pra hora que essas crianças crescerem e não forem mais a Turma da Mônica, sabe? Não, é difícil mesmo. Aliás, vocês sabem, né, que o filme por pouco, né, não foi cancelado, assim, por pouco não, né, mas ele terminou as gravações, acho que uma semana ou até dias antes do início da pandemia, né. Eu lembro que na época eu pesquisei, falei, meu Deus, será que estão terminando o filme? Porque eu tava sabendo que estavam gravando. Eu falei, porque se param um filme desse, não volta mais, que as crianças crescem. Eu me lembro Não. de ver uma notícia nessa época que a data de lançamento dele no cinema teria sido cancelada e seria postergada, né? Que foi o que aconteceu, de fato. Sim, mas eu lembro de ver, acho que o Daniel Rezende, né, o diretor, colocou, acho que na rede social, assim, no Instagram, e ele colocou, finalmente, enfim, terminamos a tempo, né, a gravação, e pouco tempo depois de um momento tão especial, tudo fechou e tal, né? Então ele meio que, daí quando eu vi, eu falei, poxa, que bom, pelo menos tá filmado, sabe? Sim. Se demorar pra lançar, e foi isso, né? Demorou pra lançar, mas tava filmado, tava garantido. Sim. E as crianças acho que já estão bem, né, cresceram mais. Não, eles não. Mas eles vão fazer vai ter uma série, né? Eles vão fazer uma série da Turma da Mônica. não tô Talvez sabendo da devem série. puxar pro Turma da Mônica jovem, talvez, né? Assim, porque eles já estão grandinhos já, né? Tá. Não. Ou novos atores, né, de repente. Não, são os mesmos atores. São os mesmos atores. Ah, são os mesmos? São. Ah. Mas então, é isso. Já são 3 anos a mais que eles têm aí por aí, né? Ai, gente, é por isso que eu não chamo o Rafa e o Dani. Eles acabam com os meus sonhos, tá vendo? E assim, nessa idade deles, os atores crescem muito rápido, modificam, né, voz, rosto, corpo, tudo muito rápido. É difícil manter o mesmo elenco. Tá vendo como a minha velha da Rua do Limoeiro faria sentido? Porque ela já ia falar, essas crianças crescem tudo rápido. É isso, né? E eu acho que o mais difícil é a gente acreditar que eles são crianças, né? Beijo, Stranger Things. Fica aí uma dica, né? E, claro, a vantagem, brincadeiras à parte agora, embora eu sofra, assim, é saber que existe o Turma da Mônica Jovem, né? Então, essa galerinha vai poder continuar tendo trabalho, interpretando esses personagens. Porque, assim, gente, eu não aceito outro Cascão. Ele é muito fofo. Aliás, todos eles são ele muito é fofos. incrível. Eles são muito bem escolhidos pro papel, na minha opinião. Sim. A Magali concordo. tá demais Sim. aqui também, né? Ela tem uma questão de pressão ali em cima dela, né? A tristeza, a compulsão alimentar, né? Como isso é trabalhado também. E aí aqui eu também queria dar outro crédito, porque assim, a gente tem no roteiro o Thiago Dottori, que é um cara conhecido por escrever muito filme nacional e tudo mais, mas muito drama, né? Ele tinha trabalhado lá em Turma da Mônica Laços, voltou em Lições, mas fora esses 2 filmes, na biografia dele ali, né, na filmografia dele, muito drama. E aí você tem um cara que tem uma veia pro drama, e você também tem um diretor que sabe também muito trabalhar a sua câmera, né? Um cara também experiente. O Daniel Rezende, ele é um cara que, pra quem não sabe, ele veio da parte de montagem e tal, né? Então, Não, ele só montou Cidade de Deus, só isso. pois é. É pois só, é. gente. Só Vai, isso. pelo amor de Deus, né? Cidade de Deus e o Tropa de Elite, né? Assim, não sabia o que tava fazendo, né? imagina. Claro que não, A gente sabe. É isso. É um cara que, assim, veio da montagem pra também, quem não sabe, é edição, basicamente, né? Você ir lá, pegar o filme, você monta ele, pega as cenas e monta ele. Então ele já tem essa veia muito forte, assim. E quando a gente vai assistir, por exemplo, Bingo, que foi outro filme que o Daniel Rezende dirigiu, ele faz em Bingo umas brincadeiras ali de plano sequência e tudo mais. E aí, quando eu fui assistir o Lições, eu fiquei atento à câmera dele, sabe?
E aí eu também achei maravilhoso as brincadeiras que ele faz com a câmera, como ele tem uma câmera fluida, assim. Tem uma cena especificamente, só para dar um exemplo, que é justamente no momento em que a gente tem esse drama da Magali, esse drama escrito pelo Thiago, né, da Magali, que ele trabalha de uma forma muito sensível, afinal de contas a gente tá falando de uma criança com compulsão e tudo mais, né? Então a gente tá vendo a Magali ali, ela tá tentando contornar um pouco dessa ansiedade dela e ela vai fazer uma aula de culinária. E aí o Daniel faz uma brincadeira muito legal com a câmera, que é, ele tá dentro da cozinha, ele filma a Magali falando, aí a professora sai de quadro, né? Ela vai saindo da cozinha para entregar para eles uns caderninhos e a câmera segue ela, a professora de frente para a câmera. E aí a gente vê a professora indo até um ponto, ela entrega os caderninhos e quando a câmera vira, é um take só, um plano sequência, né? Então a câmera vira para acompanhar a professora, para voltar pro balcão onde ela estava falando no começo da cena. A Magali, ela estava no mesmo lugar e ela comeu tudo que estava em cima da mesa. E isso é maravilhoso, assim, porque você vê toda a construção. Você vê a construção da professora falando, a professora saindo, entregando o cartão, os cadernos, voltando pro quadro e todo o alimento sumiu ali. Então você tá acompanhando, você faz parte da turma, entendeu? Você tá junto com eles ali, tá tendo as aulas de culinária, você acompanhou para pegar o seu caderno e a hora que você voltou, a Magali, que é a nossa amiga, comeu tudo. Então você tá reforçando uma característica da personagem, tá reforçando um problema dela, né? Mas tudo com uma leveza muito maravilhosa, assim. E é esse tipo de detalhe da câmera que o Daniel faz e tal, que eu acho que aqui também a gente vê um Daniel Rezende mais maduro, porque em Laços eu acho que ele ainda estava, sabe, como era o primeiro trabalho dele como diretor, ele estava fazendo algumas coisas assim, by the book, né? Tipo, fazendo umas coisas meio clichês assim e tal, sem problema, porque também o trabalho dele em Laços é maravilhoso, mas aqui eu senti um Daniel um pouco mais solto, sabe, para fazer essas brincadeirinhas. Então, eu vejo também um filme muito redondo, inclusive na parte técnica. Essa cena específica que você falou da Magali, quando eu tava assistindo, eu falei, gente, eu acabei de ver um plano sequência, sabe? Pois é. Mas eu vi isso, porque é isso, né? Eu tava ali na aula junto com eles, acompanhando, e eu pensando, eu quero meu caderninho, e pensando, a Magali tá comendo, sabe? Uma mistura dos dois. E quando volta, eu só parei e vi aquilo, eu falei, isso é um plano sequência? Como é que eles conseguiram tirar tudo aquilo da mesa sem ouvir nada, sabe? Aí eu, Domênica, né? Tipo, não é de verdade, sabe? Sobre a Magali, não só essa cena, mas eu, assim, nos quadrinhos canônicos, digamos assim, né, do Maurício de Souza, eu não me lembro de ter de fato, ou eu era muito pequena, não sei, mas eu não me lembro de ter de fato uma referência a uma compulsão alimentar no sentido de um distúrbio alimentar, né? E eu achei essa abordagem da HQ, né, dos irmãos Cafage, e a forma como o Rezende colocou no filme, tão sensível, tão delicada e tão importante, que, assim, as cenas da Magali só me faziam chorar. Ela me emocionou demais, e a atuação dela é muito boa. É lindo, é lindo. E é engraçado, porque a gente percebe no filme que os 4 têm algum tipo de compulsão, né? Os 4 têm algum probleminha ali em termos de comportamento. A Mônica em relação ao Sansão, né? Que ela precisa, até a mãe, né? Que é a Mônica Iose, ela faz, né? Tem uma interpretação interessante nisso. Ela também, bem delicadamente, ela fica, e o Sansão e tal? Ela tem uma certa preocupação com essa fixação da Mônica pelo Sansão e tal, mas também isso é colocado de uma forma muito delicada. O Cebolinha, que finalmente a gente vê no filme ele falando um R, né? Fala um R só, mas é um R importante. E um R que me fez chorar muito também. Também, pois Eu só chorei esse filme todo, gente. Pois é, e o Cascão também, que encosta na água. Então, assim, você vê eles quebrando um pouco, que faz parte do crescimento deles, assim, né? Então, isso é muito interessante também dele. Eu acho que é uma camada a mais que a gente tem dos personagens, onde a gente percebe que não são só personagens, é tudo muito lindo, é tudo muito fofo, eles são super amigos e vão ser amigos pra sempre, e tá tudo feliz, e a Rua do Limoeiro é maravilhosa e tal. Não, quando você começa a ver que, existem ali pequenos, sabe, algumas coisinhas ali de comportamento, essa coisa da compulsão e tal, aí você fala assim, é engraçado, porque eu não sou uma pessoa perfeita. Então, se eu tô vendo que tem ali personagens que não são perfeitos, de novo, eu crio essa familiaridade, entendeu? Então, isso que eu acho muito
muito legal. E é o caminho, né, que eles vão, né, assim, que acho que a proposta tanto da HQ quanto do filme que é isso, né, de essas características que fazem parte das histórias em quadrinhos clássicas que são repetitivas por natureza, porque é a proposta delas, né, de ser, né, 30, 40 anos de Turma da Mônica, eles estão sempre da mesma idade. Aqui você encurta, dá um ar de realidade no sentido deles superarem essas coisas, né. E é interessante até, você estava falando, Rafa, do Sansão, isso é super comum, assim, né, em muitas crianças, tem a criança que se apega à naninha, ou à chupeta, ou a algum bichinho mesmo, né, e aquilo é o apoio, né, dela para ela se prender naquele estágio, digamos assim, do desenvolvimento dela. E é muito interessante, porque é justamente a Mônica que fala, né, eu não quero crescer, é muito chato crescer, e ela tem aquela conversa lá com a Tina e com o Rolo, principalmente a Tina, né, que fala sobre isso, e é muito legal isso, porque justamente embora os outros também tenham o crescimento deles, é a Mônica que tem essa resistência, que quer viver pra sempre nessa situação e vai precisar encarar. Isso eu acho muito bonito, assim, de ver, assim, a forma como eles falam dessas coisas, porque tem a superação, né, dos medos, superação do medágua, superação do impulso alimentar e tal, mas tem o simples fato de você, porque, enfim, isso você consegue, de certa forma, crescer e manter de alguma maneira, não deveria, mas é possível. Mas no caso da Mônica é justamente o precisar seguir adiante, né? Seguir em frente. E, sei lá, eu acho... E, inclusive, a maneira como o filme soluciona e a maneira como o quadrinho não soluciona, porque ele não dá um fim fechado, ele tem um fim bem aberto até, não deixa claro se ela vai voltar a estudar com a Magali, o Cascão e o Cebolinha. Então pode ser que não, e tá tudo certo. Tem muita gente que é amigo, que estudou um pouco e depois foi estudar em outra escola, mas continuou a amizade de alguma maneira. Mas o filme também não soluciona então, isso, ele não Dani. deixa claro. Eles falam que eles vão tirar a Mônica do período integral. Eu até brinquei, eu falei, nossa, isso é uma coisa contra o período integral? Né? Uma coisa Será, né? Fica aí um questionamento. Mas a questão é, tipo, não fica claro se ela vai voltar pra escola ou ficar na mesma. É porque tá eu tudo acho bem. que o filme coloca o período integral da Mônica como um castigo. E aí também a gente entraria em discussões aí sobre educação que... Bom, enfim, abordar como castigo eu acho meio, não sei, discutível. Não, também acho. Ainda bem que ela não foi pro homeschooling. Né? Não. Gente, poderia ser pior, tem isso. Tem essa questão aí. Ela não tava no Brasil 2022, é isso aí. Ela não tinha ido pro novo ensino médio, sabe como que é? Mas o Turma da Mônica jovem vem, calma. Não. Daniel Rezende vai nos proteger. Por favor, nunca te pedi nada. O Limoeiro é um lugar dos sonhos, a gente quer que ele continue sendo assim, né? Por favor. Exatamente. Por favor. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na Estante. Agora, você sabe que tem uma outra questão que eu acho que é paralela, né? Essa questão do amadurecimento, né? Das questões das crianças e tal, que é a questão dos pais. Porque aqui, diferente de Laços também, a gente tem um aprofundamento, né? Das relações dos pais. Sim. E aí, eu achei também muito interessante como eles fazem essa conexão, né? Das crianças com seus pais e como também, de novo, o problema não tá centralizado nas crianças especificamente. O problema, ele é mais amplo, né? Então, assim, o problema de comportamento. Não quero mais que a minha filha ande com o Cebolinha, porque ele é uma má influência, ele fica provocando ela e não sei o que e tal. Daí os pais do Cebolinha falam, mas ela fica batendo nele o tempo todo, né? E tipo, é uma guerra ali de narrativas, né? Que os dois estão certos, na verdade. Sim, né? como todo pai, toda mãe, Exato. Se você é o pai e mãe, tá ouvindo a gente, né? Se você tutela uma criança, sim, você faz isso, sim, você está certo. E sim, a outra pessoa também está certa dentro da sua própria narrativa. Exatamente. Assim, eu vou colocar um ponto aqui que eu não sei exatamente se está totalmente certo também, viu? Porque eu acho que, pelo menos o filme me mostrou muito isso, que faltou ouvir e acreditar um pouco mais nos filhos. Sim, tem uma crítica ali sim, concordo plenamente com você. Tá? Eu entendo a parte de, mas o meu filho está apanhando. Mas o seu filho é uma má influência. Eu entendo isso.
Mas se eles estão ali protestando, não é bem assim. Aí tem uma hora que o Cebolinha apanha na escola e os pais já falam, mas foi essa menina, não sei o que. E ele falou, não foi a Mônica. E eles não acreditavam nele. Sim. Isso eu acho, assim, muito errado, sabe? Eu acho que isso aumenta a dose de sofrimento, de ansiedade e todos aqueles traumas ali que eles estão vivendo são agravados por causa disso. Sim. Essa proibição, esse castigo. Eu não gostei muito. Eu acho que a crítica é super válida. Eu não gosto do comportamento dos pais. Sim, exato. Mas eu sei que isso acontece, então eu acho interessante mostrar. Mas era esse ponto que eu acho que era o que eu ia tocar, assim, porque é exatamente isso que você falou, Amanda. Eu acho que a questão é justamente ampliar a discussão, né? Porque quando a gente está assistindo o filme, claramente o papel do espectador ali é fazer parte da turminha, né? A gente tá junto com essa turminha. Então a gente tá caminhando junto com a Mônica, com o Cebolinha, com a Magali, com o Cascão, a gente tá andando com eles pelas ruas do Limoeiro e tal, e por aí vai. Então a gente tá ali junto com eles. Os pais, eles são uma coisa paralela mesmo. Então assim, a gente não tem tanta, né, amplitude na visão dos pais, mas nesse filme ele explora um pouco mais isso. Então quando você fala que não é correto, né, tem algumas coisas ali que não ficaram muito legais e tal, eu acho que é justamente essa a intenção, de incomodar. É de você chegar e falar assim, eu me incomodo que a minha filha, ela tem um bichinho de estimação aqui que ela não larga. E isso é uma coisa, sei lá, infantil, ela tá muito presa à infância dela e tudo mais e tal. Isso me incomoda. Só que em contrapartida, você é a mãe que não escuta realmente, entendeu? Então, assim, você tem os dois lados. E aí, isso que eu acho que torna a discussão rica. Porque daí, como a gente tem agora um pouco mais dessa profundidade, né, na visão dos pais, a gente percebe que, entre aspas aqui, tá? Mas que essas crianças que estão com algum tipo de problema, né, entre aspas, estou fazendo coelhinhos voadores aqui que ninguém tá vendo, mas enfim, é que essas crianças que têm algum problema, né, de apego, no erro da fala, na compulsão alimentar, do medo da água e tal, elas desenvolveram esses problemas também por uma questão comportamental dos pais, né? Que também tem isso, que não ouvem, que às vezes tomam uma atitude sem a conversa e tal. Então eu acho que isso que é interessante. A gente vê que não é uma família funcional, uma família 100% funcional ali, perfeitinha, entendeu? Então é isso que eu acho legal, como que eles conseguem trazer o papel dos pais pro centro da história sem ficar, sabe, macetando muito. Eles deixam a crítica, mas é sutil. Não, perfeito. Eu não acho que seja um ponto negativo do filme, viu? Eu acho que é um ponto muito positivo. Eu digo que eu não gostei da atitude dos pais, mas sim. eu acho importantíssimo que o filme mostre essa discussão. A Mandinha está criticando que os pais não ouviram as crianças. É isso. Tanto que tem uma cena muito bonita, né, no final, que a mãe da Mônica, que é a Mônica Iose, né, fala, né, não é que você ensinou uma lição pra sua mãe? E daí ela fala assim, a gente nunca para de crescer, com quem diz, a gente nunca tá sempre aprendendo, crescer. né? Esse processo de aprendizado, isso é muito bonito, assim, porque realmente a Domênica que falou, que voltar pra aquela época, né, da nossa infância, aquele sofrimento que a gente tem na infância, toda vez que a gente tem, né, sei lá, a gente sofre tanto só porque foi estudar em outra escola, sofre muito porque, sei lá, às vezes é uma coisa que para um adulto é simples de resolver, e pra criança é aquele sofrimento, na verdade só muda o grau desse sofrimento, mas ele continua existindo, né? A gente continua se sentindo chateado quando alguma coisa que a gente não quer acontece, a gente continua, enfim, vivendo essas relações e aprendendo com elas, né? Só muda o fato de que a gente vai continuar trabalhando e não vai ficar, né, chorando e sofrendo tanto, né, enfim. É que eu acho que a gente aprende quando a gente cresce por já ter passado por isso, que esse sentimento também passa, né? Mas, se a gente parar pra pensar nos amigos que a gente deixou pra trás ou que a vida separou e tudo mais, dá aquela dorzinha no coração como se tivesse acontecendo de novo, né? Mas, Dô, eu acho que o que você falou é a palavra-chave, assim, porque faz parte do amadurecimento entender que as coisas passam. Isso. Porque pra uma criança, essa palavra, assim, o nunca mais, isso é muito assustador. Sim. Porque a criança não tem essa noção relativizadora de que a vida é passageira. Sim. Então, o momento é muito grave e o amanhã, o semana que vem, parecem muito distantes. Quando você
fala pra uma criança, nunca mais você vai brincar com seus amigos, pronto, meu mundo Olha, acabou. mas assim, se algum de vocês algum dia falar do nunca mais tal coisa, eu vou entender nunca mais mesmo, tá? Porque... gente, porque aí eu acho que a gente se expressa mal, né? Na hora de falar isso pra uma outra pessoa, com certeza. sabe? Nunca mais eu entendo realmente nunca mais. Muita coisa, eu entendo muita coisa. E eu entendo também que eu tenho uma dificuldade de interpretação quando isso acontece. Mas vocês estavam falando dessas relações dos pais com as crianças e me veio muito à mente a importância que esse filme traz ao mostrar, né, que essas crianças não estão sendo ouvidas, mas também de não colocar esses pais como grandes vilões. Sim. No sentido do que eles também não estão fazendo por mal, eles estão fazendo o melhor que eles podem. E eu acho que faz parte também do crescimento, né? Como já foi dito, de uma pessoa que cuida do desenvolvimento de outra pessoinha enquanto tá crescendo, a gente ter dificuldade de olhar para aquela criança e entender que aquela criança já tem uma certa autonomia. Exato. Entendeu? Exato. Então eu não acho que eles não ouvem por sacanagem, do tipo, não, eu não quero te ouvir, sabe? Não é isso, é porque eles também não sabem como lidar com isso, porque eles também estão aprendendo a lidar com os filhos crescendo. Não é uma ciência exata. Exato, claro que, né, de novo, o aviso do filme é... ouve um pouquinho, né, a criança. Que, na verdade, essas histórias infantis, elas sempre falam isso, né? Não esquece que você já foi criança e quando você era criança, você era gente. E as crianças também são gente. Então, vamos tratar como gente, né? Mas eu acho que fica muito, muito claro, assim... que os pais estavam querendo proteger os filhos, mas eles estavam realmente no sentido de proteger mesmo. Acho que era isso, acho que a palavra é proteger, né? Olha, você quer uma coisa, eu entendo, mas não vai rolar porque você não tem ideia do quanto isso está sendo prejudicial para você. É aquela história do pro teu bem, Isso, né? exatamente. Exatamente. A Mônica é tirada da escola e a turma se quebra e eles sentem falta um do outro, né? E quando eles acabam lidando ali com o amadurecimento e com essa nova fase, é onde eles precisam enfrentar também essas características, porque... embora eu acho que a palavra seja realmente compulsão, que todas as crianças têm, né? A Mônica tem uma dependência emocional com o Sansão, melhor coelho ever. A Magali tem a questão com a alimentação, o Cascão tem a questão com a água, e o Cebolinha tem a questão de não conseguir pronunciar as palavras corretamente. Mas em nenhum momento o filme coloca isso como realmente um grande problema. São características que eles têm, que eles enfrentam ali para aprender a controlar, né? Então não é nem que eles superam. Eles só descobrem que, olha, existe uma possibilidade além. E quando eles conseguem fazer isso, os pais vibram. Sabe? Exato. Eu acho que eles superam um pouquinho, sim. Porque essas características acabam agravadas pelo sofrimento que eles passam. E eles aprendem a lidar com isso. Eu acho que é uma forma de superação também. Sim. Esse autoconhecimento, Sim, né? Sim. E porque com o Cebolinha isso é muito evidenciado, que eles falam, não vai ser do dia pra noite, né? Não vai ser, né? E realmente, acho que coisas relacionadas a fonoaudiólogo, né? Que você precisa, nunca é, né? São muitos treinos e tal pra você fazer alguma mudança. E acho que pra todos vai ser assim, né? Assim, não é uma coisa que vai ser do dia pra noite que todos vão deixar de ter. Seria aí, e assim, o filme todo tem esse ar de um lugar idealizado que não tem mais, né? Esse bairro que não existe, né? Aquele ambiente muito específico dos quadrinhos, é óbvio que é crível. E isso não seria, sabe assim, eles superarem de repente, do nada, sabe? O Cascão dar um mergulho e o Cebolinha sair parar de falar totalmente, de trocar, né? As letras, e sei lá, e a Mônica jogar o Sansão fora, por exemplo, seria muito brusco. E aí sim você perderia, né? Não seria nada crível. Você fala, ninguém muda desse jeito. Tanto que em filmes que tem isso, a gente fica, do dia pra noite a pessoa mudou completamente o jeito dela. Tomou um chá de consciência, né? Então, e é isso que é legal, assim, quer dizer, a gente acredita que aquele bairro é possível, a gente acredita que aquele ambiente é possível, a gente acredita que aquele mundo quase de sonhos é possível, mas a gente não ia acreditar se essas mudanças fossem bruscas. E é muito bonito isso, porque não são, e não serão, e tá tudo bem a Mônica ter o Sansão de vez em quando, né? E tá tudo bem a Magali de vez em quando dar uma exagerada na comida, sabe? A questão é esse controle que vocês falaram e que faz muito sentido. Tava esperando o Daniel chegar e falar assim, e tudo bem o Castor tomar banho só... Uma vez por mês, Uma vez por né? ano.
Eu também tava virando a esquina, assim, nossa, eu falei, calma será aí, que ele vai Dani. chegar no Cascão? Daí ele parou antes pra não se comprometer. Eu Foi só bom. falei, e do Cebolinha também, né? Tipo, não, né? Do Cebolinha também. Esses daí você deixou... Mas o Cascão não tão tudo bem. Exatamente. Porque no Turma da Mônica Jovem, o Cebolinha só troca o R pelo L quando ele tá nervoso. Quando ele fica, né, exatamente. daí faz sentido. Porque são características deles, né? Que eles se desenvolvem e aprendem a lidar com. Do mesmo jeito que eu amo a perspectiva da Magali comer muito quando ela tá ansiosa, porque quando a gente tá num processo de ansiedade, a gente acaba descarregando em alguma coisa. E a gente faz isso de maneira inconsciente. E não tem como você parar de comer se você come quando tá ansioso. O que você tem que fazer é lidar com o problema. Você tem que descarregar, né, a sua ansiedade em outra coisa. Inclusive, como uma pessoa que lida com ansiedade há muito, muito tempo, eu achei lindo a forma como o filme coloca, sabe? A melhor maneira de você lidar com a ansiedade é se divertir. E eu, gente, não é que é isso mesmo? Olha, terapia esse filme. Eu achei muito construtivo que a forma de lidar com a compulsão alimentar da Magali tenha sido a aula de culinária. Porque é uma forma dela se distrair, dela aprender, dela estar envolvida em outra coisa, ter ali um contexto, né, com outros coleguinhas, com a professora. Eu achei isso muito positivo, a forma como eles lidaram com a ansiedade. E a escolha, né, do roteiro, porque nos quadrinhos é uma aula de etiqueta. Nossa. E a professora é meio princesinha, assim, e é super exigente, e as outras meninas são só meninas, assim, e são todas com aquelas mesmas carinhas, sabe? E tá lá a Magali meio deslocada. E aquelas etiquetas bem, sei lá, antiquadas, assim. E aqui, no filme eles transformaram numa coisa pra ela se superar, com uma professora compreensiva, né, assim, que tá preocupada com ela e tal, e não é etiqueta, é aula de culinária que é bem mais interessante. Aliás, como professora que eu sou, né, eu vi essa abordagem do filme de uma forma muito bonita mesmo, porque a quantidade de questões de saúde mental que precisam ser abordadas hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, que eu vejo que isso cresceu bastante, torna esse assunto muito relevante e com uma linguagem muito lúdica, que é do público, né? Que o filme quer atingir. Então, eu achei tão necessária essa discussão, porque realmente tá falando sobre assuntos que são tão importantes para as crianças de hoje e para os pais também de hoje perceberem o que está acontecendo com os filhos. Sim. E já que a gente tá falando de vários momentos de superação, e eu acho que essa história é, afinal de contas, né, sobre uma lição de superação, bem melhor que coaching, gente. Assista a Turma da Mônica Lições. Assim, Totalmente. bem melhor. Totalmente. Não Não vai é? precisar subir uma montanha no frio, ficar preso lá em cima. Vai tranquilo. Nada dessas coisas. É isso aí. Faz uma pipoquinha lá, se enfia debaixo do edredom se estiver no frio. Bota o biquíni e a sunga se estiver no calor, sabe? Se adapta aí, assiste Turma da Mônica. É bem melhor que seguir coaching no Instagram. Mas a questão é, existem muitos outros personagens que são apresentados nesse filme. E eu fico pensando, eles também tiveram as suas superações de alguma maneira? E aqui me vem muito à cabeça o do Contra, sabe? Que é maravilhoso, né? Do Contra, pra mim, gente, eu queria abraçar aquele moleque. Pronto, falei. Ator que interpreta do Contra. Se algum dia a gente se esbarrar na rua, por favor, me abrace. Ok? Tendo dito isso, incrível, né? A participação dele em todos os momentos, ele entrando na água com roupa de astronauta, muito bom. Depois ele na peça de teatro, alterando todo o enredo da peça, mas na última cena que eles estão ali em cima do palco, tá todo mundo dançando e ele tá paradinho porque ele é do Contra. Sim. E uma hora ele só relaxa e começa a dançar. E eu fiquei pensando, isso é uma forma também dele aprender a lidar com a característica dele de querer ser diferente e único, sabe? Sim, sim. Exatamente. Sim. Mas eu acho que isso não se aplica a todos, né? Como a gente tem muito personagem aqui, novo, a gente vê Franjinha, a gente vê Pipa, a gente vê Dudu, O Bidu. Tina...
Bidu, a gente vê muito personagem, então eu acho que a gente não tem, assim, em alguns a gente consegue ver esse desenvolvimento, né? Mas não em todos. E alguns aparecem tão rápido também. Vira um easter egg rápido, assim. É fanservice. É muito Fanservice, pode Eu lembro que crer. quando eu vi o Sim. filme, eu falei, gente, esse filme tem mais fanservice que filme da Marvel. Nosso Maurício de Souza é o Stan Lee, né? É, exatamente. É Que verdade. aparece sempre. Vocês repararam até que a Tina costura a estrelinha na... Sim, sim. Na É a mochila? estrelinha daquele Sim. desenho famoso, né? E eu não sei se vocês repararam também, não só o Maurício de Souza aparece, como a A Mônica também pegando aparece os no livros filme. na biblioteca. A né? Mônica de verdadeira. verdade. Exato. Sidney Guzman, né, que também trabalha na empresa Turma da Mônica há muito tempo, né, um dos roteiristas, enfim, trabalha lá, ele é o lixeiro, né, logo na primeira cena ali, quando eles vão fugir da escola e aí ele vai, coloca o lixo e sai, esse é o Sidney Guzman, que trabalha e é um do braço direito lá do Maurício de Souza. O professor, quando eles estão saindo da escola também, e aí tem eles param na parede, né, e aí vem um professor e fecha a porta quando eles estão fugindo, aquele ali é o Vitor Cafage, né, que é o autor da HQ. Então, assim, a gente tem muito fanservice, muito easter egg aí. Não? Toma aí, Marvel. Quem você pensa que você é? E nem precisou de 20 anos de filme e 8 séries pra isso, tá? A gente conseguiu Exatamente. entender assim, ó, no segundo filme. Exatamente. Mas você sabe que essa participação do Maurício de Souza, o nosso Stan Lee brasileiro, me incomodou uma fala do filme. E aí eu não sei se eu entendi errado, tá? Mas eu acho que pode envelhecer mal. Que é justamente a cena que ele aparece, que ele tá lá na cantina e a Magali vai lá e tá fugindo da amiguinha, né? Sim. E vai comer mais, que aí os meninos estão correndo e tal, enfim, vai ter aquele final maravilhoso dela ajudando eles. Mas ela começa a pedir tudo da cantina, né? Ela fala, eu quero comer a cantina toda. Aí o amiguinho de trás fala, não tem como, é impossível. E aí a fala do Maurício é, meu Deus, quem criou esse monstro? Exato. E aí eu olhei e falei, sério, assim? Tipo, não tinha um departamento, isso é inadequado? Sabe? Porque assim, eu entendi o meme. Sim, total, Sabe? Tipo, o monstro saiu da jaula, só que a gente também tá falando de uma criança que tá no momento de debilidade emocional, lidando, né? Eu entendo o seu ponto. É porque também existe uma fala muito comum de que tem pais que criam monstros. E eu acho que é mais uma referência a isso. Não que seja tão adequado assim. Eu só entendi nesse sentido. E é uma autorreferência também, né? Porque quem criou Sim. esse monstro Foi foi você, ele. meu filho. Foi ele. Então tem mas isso. ele poderia ter falado quem criou essa menina. Concordo plenamente com você, exatamente. Entendeu? Concordo. Exatamente. Porque eu acho que falar quem criou esse monstro pra uma pessoa que tem um problema alimentar, gente, eu olhei e falei, sério, roteirista? Assim, de verdade, eu não sei se eu preciso mandar um Domênica Descansa Militante, mas me incomodou, sabe? Eu acho que não é tão grave, tá? Mas porque tem contexto. E tem a autocrítica também do próprio Maurício. Afinal de contas, ele não só é criador, como ele é pai da Então, Magali. mas quem tá assistindo o filme, se eu der pra minha sobrinha de 10 anos de idade, ela vai saber disso? Entendeu? Concordo com você que poderia ter sido melhor pensado. Tem a questão regional, talvez, eu acho que... Eu já ouvi muito como expressão, assim, pra várias coisas, sabe? Tipo, criar Tipo um na monstro, academia, né, Dani? Que Não, o cara tá não, lá, não, então, não. monstrão! Não é isso, não. É uma coisa que muita gente fala, assim, sabe? Nossa, sei lá, você faz uma coisa e a pessoa reage de uma maneira, sei lá, que te atinge de alguma maneira. Você fala, nossa, criamos um monstro. Esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que talvez tenha essa pegada, pode sabe? ser também, é uma expressão que também muita tem gente essa... usa, então... Mas, claro, depende muito, e é isso que a Dô falou. O quanto vai envelhecer, né? Se é uma expressão que vai continuar existindo, que vão continuar usando, né? De toda forma, eu entendo, só realmente concordo. Poderia ter sido melhor pensado. É bem isso, gente, assim, eu entendo o que ele quis dizer, mas como diria Legião Urbana, não falo como você fala, mas ouço bem o que você me diz, entendeu? Eu entendi a intenção, mas eu ouvi o que foi dito, e aí eu olhei e falei... É verdade, você pega esse recorte, ele pode envelhecer mal, é verdade, você tem toda a razão. Não, pode não, amigo, ele vai envelhecer mal, né? Falando, eu também lembrei de uma outra coisa que eu achei que eu acho que não precisava, que é muito rápida e tal, que é ter que colocar de que o Franjinha gostou da menina, sabe? Da Marina? Gente,
sabe, só pra ser mais um easter egg que não tem serventia, né? É porque no gibi o Franjinha é mas, apaixonado sei lá, eu pela achei Marina que desde o começo. Ficou um pouco desnecessário. Nada grave também, mas, né? Mas lembrando também que o Franjinha é um menino um pouco mais velho que a turminha, tá? Ele não é tão criancinha Ele é pré-adolescente assim. já, né? É, o Franjinha deve ter uns 13, por aí. E já tá na época mesmo das paixonites. Então, sim. eu não vi como problemático, Não, é mais do ponto de vista de roteiro, sabe? Tipo, pra mostrar aquilo, pra voltar, sim. eu acho que, né? Fanservice, entendi. É o mais fraco, assim, né? É fanservice. Mas fanservice por fanservice, o que importa é que mostrou o Bidu rapidamente e ele era meio azul. Amei. Sim. E o Mingau, né? E o Mingau. Mingau! O mingauzinho. O Mingau é enorme, gente. O Mingau é muito grande. O Mingau é um tigre. E, gente, Mingau. eu acho uma coisa. Eu acho que a mãe do Cebolinha é, tipo, a mais perfeita. Ela é exatamente igual aos quadrinhos. É impressionante. Sim. A Dona Cebola. Eu acho, assim, um absurdo Ela é incrível. quanto ela ficou... E parece que eles pegaram o desenho e transformaram, assim, imediatamente. Imprimiram 3D, né? E saiu a atriz. Exatamente. Eu acho muito incrível, assim, muito. Sim. E o pai da Magali espirrando por causa do mingau. Sim. Igualzinho no gibi. Ai, gente, que delícia. A gente tá falando de um monte de easter egg e a gente comentou tanto da Marvel, DC, um monte de coisa. E aí, eu não posso encerrar esse episódio sem falar que meu coração já tava quentinho, eu já tava super feliz, com os olhos cheios d'água. Quando de repente sobe crédito e aí abre uma outra cena, que é a melhor cena pós-crédito já feita na história do cinema, porque mostra a Giserda e o Chico Bento, gente. E a Dona Cotinha. Meu Deus! Gente, meu olho encheu d'água. Eu juro, tipo, meu Deus do céu. Eu devo dizer que eu estava desde o começo, quando você me mandou a pauta, ansiosa por esse momento. Ai, Amanda. Pra poder falar do melhor personagem da Turma da Mônica. Nossa, gente. O Chico Bento... Ele é a coisa mais incrível que o Maurício de Souza fez, assim, na boa. Assim, eu sou completamente apaixonada pelo Chico Bento. E eu não sei pra onde que essa ideia, né, dos live actions vai levar. Se vai realmente virar uma Marvel de 20 anos de filme. Né? Ai, que vire. Que vire, exato. Mas como é bonito você ver a cena do Chico Bento e ele em cima de uma árvore, porque caso você que nos ouve agora não saiba, entre as várias graphic novels que tem desse projeto do selo Graphic MSP, existe uma em específico que é uma história muito bonita, muito tocante, é uma história de superação também, de pequenas alegrias do cotidiano, você entender a sua própria história. E eu não vou falar mais do que isso, porque senão eu vou entrar em spoiler, mas que é com o Chico Bento e que chama Arvorada. É demais. E o Chico Bento tava em cima da árvore e eu falei, ai, o próximo vai ser o Arvorada. Nossa, Mas vai mesmo, tá confirmado já. Viu? Ai, meu Deus, é a própria Marvel no Brasil, gente. É real. Eles já confirmaram o terceiro filme do selo, né? Que vai ser o filme solo do Chico Ai, eu não tô Bento. preparada pra isso. Não, eu tô preparadíssima, pode vir. Vocês já leram outras das HQs? Não. É porque, assim, eu ia dar uma... Sou louca pra Eu ler ia do dar Bidu. sugestão de ler a do Jeremias, porque se sair um filme do sim. Jeremias A seria... pele? É assim, incrível, assim, incrível. Eu acho a história em quadrinhos do Jeremias maravilhosa, assim. Eu adoraria que lançassem de todos, viu? Porque... Nossa, tem alguns personagens ali que são apaixonantes e eles têm muito pouco espaço no mundo da Turma da Mônica. Tem umas que acho que são meio difíceis, que nem a do Louco. Eu tenho a do Louco. Não tem muito. É mais uma obra de arte, né? Assim, é ele fazendo... Nem tem muita fala, é só ele fazendo coisas incríveis. É lindo, assim, mas é só desenho. Às né? vezes eles podem inserir isso em outra, né? De certa forma, no Laços já foi um pouco, né, assim. Mas, enfim, Sim. é esse tipo de coisa. a própria do Bidu, né, que ele pensa, né, ele conversa com outros animais, é um pensamento dele, assim, na HQ, né? Ai, meu Deus, o Bidu. Dá pra adaptar um pouquinho, mais colocar um difícil, elemento, mas é mais difícil de virar um filme, né? Exatamente. Um live action do Bidu não tem como fazer, gente. Vai virar TV Colosso. Solo não, mas poderia ser incluído no do Exatamente. Franjinha, por Sim. exemplo. Sim, sim.
Pro desespero do Dani, o franjinha com a Marina e o Bidu, né? Não, o filme não tem problema, não. O Arvorada é maravilhoso mesmo, assim. Pra mim é um dos melhores desse selo aí, né, da Turma da Mônica. É um dos melhores. E esse capricho, né, dele tá comendo em cima da árvore e você vê que não é o fruto daquela árvore, né? Então você consegue já ver que, tipo, é realmente um gancho, assim, pra uma outra coisa. Então, cara, isso é um capricho. E, de novo, essa câmera deliciosa que o Daniel usa, assim, que a câmera, ela vem correndo pelo campo, você vai acompanhando aquilo ali e ela, sabe, sobe a árvore, tudo, sabe, com um movimento muito sutil, muito fluido, assim, é uma delícia você ver essa cena. Gente, é uma cena linda e nossa, que enquadramento maravilhoso, sabe? O Chico Bento de costas em cima daquela árvore com o raio de sol atrás. Meu Deus do céu, que coisa linda. Linda, linda, linda. Eu soltei gritinhos aqui. Eu acho que vale... Meu Deus, eu corri. Eu terminei o filme e corri. Fui lá no Google, né? Tá confirmado o filme do Chico Bento. Eu acho que vale uma simulação de gritinhos, né? Pra o pessoal saber também o que seria um gritinho. Vai, Amanda, grita aí. O Chico Bento tá em cima da árvore. Ó, quem me conhece aqui do Perdido sabe que eu dou gritinhos. Ela dá gritinhos, gente. Ela dá gritinhos de alegria. E eu fiquei pensando no cuidado, né, deles colocarem o personagem de costas. Porque eu penso muito que é uma forma de você não mostrar quem é o ator. Sim. E aí, com relação a essa questão da pós-produção, de ter entrado a pandemia no meio, será que essa cena pós-crédito foi gravada depois? Eu acho que não. Ou será que já era eu intenção? Acho que já era intenção, mas imagino eu que não necessariamente é aquele ator que vai fazer o Chico Bento, né? Aquele que não aparece. É, agora não dá mais tempo. Não, mas né? acho que mesmo assim, porque provavelmente eles falaram, não, põe de costas e tal, porque a gente vai depois fazer a seleção dos atores, então é só, né, uma pessoa pra simbolizar. Eu acho que faz muito sentido, sabe? Porque, e é aquilo, às vezes eles fazem pensando, né, em fazer o filme, mas ainda não tem o contrato assinado, então... É só pra dar aquele... É um charminho, né? Ai, gente, olha. Senhor ator que será o Chico Bento, você será pra mim eternamente o Chico Bento, tá? Não importa o que você faça, a carreira que você vai ter em Hollywood depois, os Oscars que você vai levar, nada disso importa. O papel da sua vida vai ser o Chico Bento. Porque Chico Sem pressão. Bento, patrimônio nacional. Sem pressão nenhuma, tá? Coitado. Não, gente, tenho certeza que quem cair no elenco vai ser extremamente capacitado e eu sou muito suspeita pra falar. Eu acho o Chico Bento de uma... Eu não sei muito bem se é uma pureza, mas eu acho que é uma pureza no sentido de... As histórias dele me lembram muito pessoas próximas da minha família, sabe? Sim, O jeitinho de falar, pessoas que vieram da roça, tudo aquilo. Então me toca, assim, num lugar de preenchimento e mil emoções, assim. Meu Deus do céu, que lindo, que lindo. Agora, tem uma provocação pra fazer, pra ver o que vocês acham, que é a seguinte. Nos provoque. Vocês acham que esse ator que vai ser o Chico Bento, eles vão pegar um ator mais ou menos da mesma faixa etária que essa galerinha, né, do Cebolinha, a Mônica ali e tal, pra daí no futuro eles fazerem um grande crossover, sabe, do Chico Bento vai à cidade, sabe, assim, encontra o pessoal e tal? Ou vocês acham que talvez eles peguem um pouco mais novo e aí trate realmente como uma história à parte, assim, e é uma coisa que... sabe, só uma conexão ali do universo do Maurício de Souza, mas vai funcionar muito como as próprias HQ, sabe, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que é independente, né? É, independente. Eu acho que seria independente. É mais provável que seja, mas também tem aquela coisa, depois de alguns anos, se for pra fazer mais velho, assim, depois de alguns anos aí não tem tanta diferença, sabe? Tipo, lembrando aqui dos Harry Potter, tinha uma diferença de idade entre os atores, e aí quando eles foram ficando mais velhos, você não se importa mais muito com isso, sabe? Porque você cresce junto, você para, né, de se importar. E quando é muito criança, a diferença de idade é muito notória. Depois de uma certa idade, você já não sente tanto. Tipo assim, dos 15 aos 18, meio que não, né? Não tem uma diferença tão gritante assim. É, a maquiagem dá conta. Mas eu não sei, viu, Rafa, se eles vão fazer solo ou não.
Eu gostaria de acreditar que não, que esse realmente é o projeto Marvel do Brasil e que eles vão se encontrar no final para salvar o nosso país através da cultura, tá? Boa, boa. Num ending game, assim, sabe? Alguma coisa assim. Aham. Mas eu não tenho ideia, né, pra onde isso vai levar. Mas o que eu sei é que é muito importante que a gente assista esses filmes nos streamings, que a gente fale sobre eles, que quando sair o próximo live action, que a gente vá ao cinema, né, quando ele estrear na cidade, que é pra pessoal ver que o público tem interesse nesses filmes para continuar investindo nesse projeto. Porque senão é aquela coisa que vocês falam muito bem no Cinemação e todo mundo sabe que se a gente só ficar consumindo cinema de outros países, e por outros países entendam Estados Unidos da América, porque qualquer outro país já é muito difícil chegar no Brasil, né? Sim, Só em sim. festivais específicos, se você não tiver em cidade grande. E se a gente não for pro cinema assistir esses filmes, cara, nada vai pra frente. Tanto que o sucesso do primeiro filme foi o que garantiu o segundo, né? Exato, e eu acho que vale bem esse recado também. Pra quem gosta de cinema, a gente teve recentemente medida provisória, né, do Lázaro, a gente teve o Marighella, né, do Wagner. Então, assim, se você gosta de cinema, vai no cinema e assista filme brasileiro, porque é uma maneira de você ajudar o mercado, né? E não espere que, tipo, assistindo Turma da Mônica, quando a gente faz essas brincadeiras de que o Maurício de Souza é o nosso Stan Lee, eu diria o contrário. O Stan Lee é o Maurício de Souza deles, entendeu? Tipo, Pode crer. E aí, também assim, quando a gente fala, pô, essas coisas, né, esses easter eggs e tal, a gente faz logo associação justamente a Marvel, a DC e tal, que tem os quadrinhos, e aí vão ter também os filmes. Mas não espere a Mônica pegando o Sansão no ar falando, turma, avante, sabe? Não espere. Não, espera, é outra coisa. Isso daqui é um produto muito nosso, muito tupiniquim, muito pé no chão, sabe? É muito nosso. Todo mundo que cresceu lendo Turma da Mônica e tal, já tem uma relação de afetividade com os personagens e é muito legal de ver o cuidado que é feito esses filmes, assim. A gente chegar aqui pra falar sobre um filme que é um filme infantil, brasileiro, com personagens icônicos da nossa cultura e dizer que é um filme que fala sobre personagens, entre aspas, quebrados, personagens, sabe, tridimensionais, que têm problemas de relacionamento com os pais, que os pais não são pais perfeitos e não sei o quê, é maravilhoso a gente ter essa mensagem de uma maneira muito sutil, muito delicada, porque isso reflete muito o que a gente tá fazendo com nós mesmos, né? Esse é o poder do cinema, esse é o poder da cultura. É a gente criar esse espelho do que nós somos. Então, a partir do momento que a gente vê isso em tela, com personagens tão maravilhosos assim, tão familiares, e aí a gente consegue se conectar a eles, tem essa familiaridade. Você pega um filme muito pé no chão, muito redondinho, o roteiro bem amarradinho e tal, tem esses pontinhos aqui que a gente falou, né? De um probleminha aqui, outro ali, mas tipo, nada que influencie na qualidade do filme, e aí você pega esse filme tupiniquim, brasileiro, falado em português, com personagens locais e tal, era de bater no peito com muito orgulho disso, sabe? De muita vontade de ver o cinema brasileiro prosperar, assim. Então, putz, se você tiver oportunidade, vai lá, assiste o filme, porque vale muito a pena mesmo. É um filme que dá orgulho mesmo, viu? E tem um outro detalhe que eu acho maravilhoso também, é que é um filme que une gerações. Sim. Sabe? Porque nós que somos adultos e tivemos um contato, né, muito próximo com os gibis e tal, temos uma relação com a Turma da Mônica. Mas a nova geração também tá assistindo Turma da Mônica porque eles gostam de Turma da Mônica jovem. Então, eu gosto muito dessa coisa que agrada a todos e que pode ser assistido por todos. Sim. Realmente dá muito orgulho. Eu acho muito bonito como ele é muito emotivo, né, e tal, muito fofo, né, mas ele permite isso, né, ele te mostra desde o começo, você tá naquele ambiente que, né, que é quase como se tivesse saído dos quadrinhos. Isso eu acho muito legal. E ele, de fato, ele teve uma bilheteria excelente nos cinemas, inclusive o cinema brasileiro recentemente tem tido bilheteria boa por conta desses blockbusters, né, quando o Turma da
da Mônica Lições estava, ele superou o Marighella em bilheteria. Teve aquele Torrica, que é acho que o segundo, né? Que é uma comédia que muita gente vai ver. Enfim, junto com Lições, tem vários filmes brasileiros que... Acho que tem um dos Detetives do Prédio Azul também leva muita gente pro cinema. Então o cinema brasileiro tá no momento com blockbusters muito grandes e o Turma da Mônica Lições foi um deles, né? Mesmo tendo sido exibido num período em que muita gente ainda não ia pro cinema e tal, né? Então tem muita chance de ter várias continuações mesmo, assim, do ponto de vista comercial, né? Tomara mesmo. E enquanto a Giserda não acorda e a Arvorada não dá IP, eu acho que a gente pode escolher o nosso próximo filme ou o nosso próximo livro logo ali, gente. O que vocês acham? Eu concordo, 100%. Eu concordo, Muito quero bem. mais, estou aguardando, quero na minha mesa pra ontem. E se quiserem, eu faço a minha personagem idosa e ranzinza, sem problema nenhum. É isso então. Petição para a personagem idosa italiana. Exatamente. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Domênica Mendes, Amanda Barreiro, Rafa Arinelli e Daniel Cury. Pauta: Domênica Mendes. Assistente: Leonardo Tremesquim. Edição: Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento especial de Airechu, Amaury Silva Lima Filho, Aline Bergamo, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Cláudia Rodrigues, Carolina Vidal, Clécius Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Fernanda Cortez, Deise Cristina, Igor Baggio, Lucas Roberto Arraes Domingos, Luciano Terra das Neves Neto, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Melissa de Sá Marina Jardim, Nilda, Priscila Rúbia. Ricardo Brunoro. e Rodrigo Leite. Até o próximo episódio. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.